Em nome do magnífico reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, professor Dr. Emílio Gomes, declaro aberta a sessão solene de atribuição do título de honoris causa, doutoramento honoris causa, a Jorge Brás. Vai usar da palavra o magnífico reitor. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Engenheiro Rui Santos, caro homenageado Jorge Brás, família e amigos do homenageado, caro padrinho e amigo Dr. Fernando Gomes, caro professor Tiago Brandão Rodrigues, Excelência Reverendíssima Sr. Dom António Augusto Azevedo, Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso e também Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Sra. Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, Srs. Membros do Conselho Geral, distintos membros cooptados e restantes membros, com uma palavra especial para o Sr. Dr. António Marques Filipe, que aqui representa hoje o Conselho Geral da nossa Universidade, Sr. Reitor da Universidade Fernando Pessoa, professor Salvato Trigo, e demais representantes de outras universidades e institutos politécnicos, Sra. Presidente da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, Srs. Vereadores e demais representantes dos municípios aqui presentes nesta cerimónia, caros deputados pelo Círculo Distrital de Vila Real, Senhor Comandante da Polícia, Senhor Segundo Comandante do Regimento de Infantaria, caro Comandante Territorial de Vila Real da Guarda Nacional Republicana, representantes de outras ordens militares aqui presentes, Senhora Diretora Regional da Cultura, cara Presidente da Fundação Casa de Mateus, Senhor Diretor do Conservatório Regional de Música do Norte, caros docentes, investigadores, professores eméritos e professores aposentados da nossa Universidade, equipa reitoral e senhor administrador, membros das nossas escolas e seus órgãos, presidentes, conselhos científicos e pedagógicos, Senhora Presidente da Associação Académica da UTAD e, na sua pessoa, todos os estudantes da nossa Universidade, caros provedores dos estudantes e dos colaboradores não docentes, direções de departamento e de curso. As minhas palavras cumprem numa cerimónia como esta, de atribuição de um doutoramento honoris causa, serem palavras de abertura da cerimónia e de dar as boas-vindas a todos. Este é um momento particularmente feliz na vida de uma universidade, quando uma universidade decide homenagear um dos seus melhores, alguém que, por mérito próprio, merece essa distinção. E o selecionador nacional de futsal, Jorge Brás, nosso ex-docente e uma pessoa intimamente ligada à nossa academia, merece, como poucos, essa distinção. Ele e a sua família aqui presente, que eu também queria cumprimentar naturalmente. E merece porque ele representa a extensão da comunidade universitária ao mundo exterior, que se reflete nas mais diferentes formas. Neste caso, pelo êxito enorme que tem sido o seu trabalho enquanto selecionador nacional e o quanto nos orgulha a todos nós de vermos o nome de Portugal tão bem representado e com tanto orgulho faz. Por outro lado também, face ao enquadramento da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, não deixa de ser significativo a forma como o laureado de hoje atribui a importância às suas origens e à sua matriz. Não tendo ele nascido em Portugal, como sabemos, assume-se como um transmontano na sua gênese e na sua ligação ao território. E, portanto, aquele momento em que ele, perante o mais alto momento alguma vez atingido por uma equipa nacional,
vencer um campeonato do mundo, naquele momento ele decidiu mostrar-nos o cascol onde estava escrito Valentes Transmontanos. E realmente foi esse, de certa forma, o momento marcante em que, de imediato, um membro distinguido da nossa academia me chamou a atenção para a importância que teria nós sabermos distinguir alguém que, de modo espontâneo, de modo livre, de modo próprio, no momento em que se celebrava o orgulho do país, ele mostrou o orgulho nas suas origens. E para lhe dizer de uma forma muito simples, que nós também temos muito orgulho na sua passagem pela UTAD. E também temos muito orgulho nas suas origens enquanto universidade que se afirma como uma universidade em Trás-os-Montes e Alto Douro e que quer ser e deseja ser e vai ser um fator sempre muito distintivo deste território. A partir de hoje, como antes, esta casa é ainda mais sua. A partir de hoje, o Jorge Brás é um membro da nossa academia. Temos muito gosto e muita honra em recebê-lo de volta à nossa academia e permanecerá para sempre como um dos nossos mais distintos membros. Bem-aja por ter aceito este convite, bem-aja por ter aceito ser distinguido como doutor honoris causa da nossa universidade. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Conselho Académico por, de uma forma unânime, ter apoiado a proposta do reitor para esta distinção, e queria dizer que foi algo que não teve discussão. A reação do Conselho Académico foi muito instintiva e todos aplaudiram esta iniciativa. Todos se revêem na sua pessoa enquanto membro desta academia. Seja muito bem-vindo ao nosso meio. Muito obrigado por ter aceito esta distinção em nome da UTAD. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Muito obrigada, Sr. Reitor. O professor Dr. Tiago Brandão fará de seguida o elogio ao padrinho do doutorando. Para fazer com que os cumprimentos iniciais da praxis pudessem ser bem curtos, poderia aproveitar-me da lista enumerada pelo magnífico reitor e usar uma prática muito utilizada em algumas latitudes, dizendo um simples protocolo observado, saltando diretamente para o que aqui me trouxe. Mas cumprimentar é também agradecer e honrar esta comunidade académica e dar graças públicas pela oportunidade que me dão em ser partícipe nesta cerimónia, como elogiador do padrinho, cerimónia que magnifica esta instituição e, acredito eu, também a Universidade Portuguesa como um todo. Sendo assim, quero saudar o magnífico reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, uma instituição que me é muito querida, e, se me permite, magnífico reitor, cumprimentar ao mesmo tempo todos os membros da Academia, os docentes, os investigadores, os funcionários e, de forma muito importante, os alunos desta instituição, que se têm vindo a afirmar, cada vez com mais força, no país, mas principalmente no mundo, na sua ainda relativa curta existência, com enorme vitalidade e pujança e sempre com madura responsabilidade, nunca olvidando a região que lhe dá nome e os que de aqui são, ou que aqui vivem, ou que para aqui vieram, ou que ainda aqui estão a estudar. Quero cumprimentar, se me permitem, e primeiro felicitar de forma demorada, de forma entusiasta, o Dr. Jorge Brás, o principal obreiro para que esta cerimónia possa acontecer, e a sua família de forma muito especial. Assim como dar uma calorosa e respeitosa saudação ao padrinho nesta cerimónia, o Dr. Fernando Gomes, cúmplice ativo na construção do trajeto do Dr. Jorge Brás e na transformação de Portugal na maior potência mundial no futsal. Uma última saudação, se me permitem, às digníssimas autoridades, civis, religiosas, académicas, obviamente desportivas, de forma muito importante, aqui presentes, e a todos os convidados que quiseram vir testemunhar o que de forma marcante hoje esta Academia promove. Sendo assim, hoje estamos aqui porque a UTAD entendeu
que a máxima distinção que esta instituição pode conceder, e temos de ter todos a consciência que esta é a máxima instituição é a máxima distinção desta instituição pode conceder, o doutoramento honoris causa será hoje atribuído ao Dr. Jorge Brás, reconhecendo um percurso notável e que constitui, para aqueles que fomos observadores deste trajeto, um motivo de orgulho e de enorme honraria. Nunca nos esqueçamos que cada novo doutoramento honoris causa constitui certamente um momento de reflexão, de afirmação e até de renovação na história desta instituição. Caro Dr. Jorge Brás, hoje é o dia em que a singularidade, a relevância internacional e a globalidade da sua carreira e da sua obra serão reconhecidos nesta sua terra. Não me cabe a mim falar da sua capacidade de reinventar a sua modalidade, o futsal, ao longo da última década, não só no nosso país, mas sim na sua expressão global. Desenganemo-nos aqueles, ou desenganem-se aqueles, que sempre olharam para o futsal, o futebol de salão ou o futebol de 5 da minha adolescência, como sendo somente um sucedâneo de futebol ou até mesmo um mini-futebol. Uma espécie de mini-futebol, uma vez que o futsal se transformou numa modalidade de enorme crescimento e de verdadeiro corpo inteiro, com características únicas e tão cativantes como a de juntar a explosão do hóquei-patins, a agressividade defensiva do handball ou o taticismo do basquetebol. Afasta-se do futebol até na sua prática de jogo por ter uma tão diversa e distinta relação espaço-tempo. O futsal é hoje, e não podia deixar hoje de o invocar, a modalidade coletiva mais praticada no desporto escolar no nosso país, com maior atratividade entre rapazes e raparigas, o que demonstra bem a forma afiançada, transversal e consistente como cresceu. Mas para aprofundar o percurso e as qualidades do Dr. Jorge Brás, como a sua astúcia, a sua argúcia, a sua inteligência, a sua sagacidade, tendo a ciência e a tecnologia como aliadas constantes no seu ímpeto reformista do futsal em Portugal e no mundo, teremos a fortuna de contar com o discurso do padrinho do novo doutor. E a mim cabe primeiro agradecer a honra por ter recebido este convite para proceder ao elogio protocolar e não por isso mais distante ou menos sentido do padrinho, o doutor Fernando Gomes. Espero que a admiração, e quero dizê-lo de forma transparente, e a amizade que sinto pelo Dr. Fernando Gomes não me tolha a objetividade e a independência neste meu elogio. No entanto, não quero deixar de afirmar que, tanto pelo padrinho como pelo homenageado, assim como pela instituição, me é muito importante estar aqui hoje, transformando-se este também num dia singular da minha trajetória vital. Pelo percurso do Dr. Fernando Gomes, subejamente conhecido e apreciado, vejo como quase seria desnecessário este elogio ao ex-basquetebolista, ao profissional e dirigente e também ao cidadão Fernando Gomes, que se afirmou durante toda a sua vida como líder de pessoas e de instituições, desde a altura em que foi capitão da equipa sénior de basquetebol do Futebol Clube do Porto até à realidade atual como respeitado dirigente da Federação Portuguesa de Futebol e da UEFA. Tive a fortuna de trabalhar de perto com o Dr. Fernando Gomes ao longo de quase 6 anos e meio, enquanto assumi responsabilidades como ministro que tutelava o desporto nos 21º e 22º governos constitucionais. Senti, de perto, a atividade do dirigente extraordinário e do profissional incansável. Senti as marcas do legado vital do desportista e entendi inúmeras vezes como coloca a mesma ambição e coragem no seu trabalho como no exercício da sua cidadania plena. Aprendi em cada interação, senti-me a trabalhar em equipa em cada reunião e tive um atento ouvinte em cada conversa. Fernando Gomes foi, durante 15 anos, basquetebolista do Futebol Clube do Porto, tendo sido, como disse, capitão da equipa sénior do clube, sagrando-se vencedor da Taça de Portugal e 4 vezes campeão do mais alto escalão do basquetebol nacional. Licenciado em Economia, em 1976, Fernando Gomes iniciou a sua atividade profissional na NCR, tendo também passado pelo Grupo Amorim e pela SONAI, mas foi no desporto que firmou a sua carreira profissional. Tornou-se dirigente desportista em 92, quando assumiu a gestão do basquetebol no Futebol Clube do Porto e foi nomeado vice-presidente do mesmo clube, onde desempenhou também funções ligadas ao futebol, marketing e gestão financeira. Aprofundou a sua experiência como diretor por meio da intensa participação em órgãos internacionais, como os comitês das competições de clubes da UEFA e da FIFA e o Comitê de Gestão da Associação de Ligas Europeias, onde ocupou diferentes cargos ao longo de 15 anos. Foi presidente da Liga de Clubes de Futebol Profissional, vice-presidente da Federação
e foi eleito pela primeira vez presidente da Federação em dezembro de 2011. Em 2012, tornou-se membro do Comitê Organizador do Campeonato do Mundo Sub-20 da FIFA e em 2013 foi nomeado membro do Comitê Executivo da UEFA e vice-presidente do Comitê das Federações também da UEFA. Em 2015 foi eleito membro do Comitê Executivo da UEFA e nomeado presidente do Comitê das Competições de Clubes do mesmo organismo e vice-presidente de Federações Nacionais. Integrou também o Comitê da UEFA para o Euro 2016 e em 2015 foi condecorado por Sua Excelência o Presidente Aníbal Cavaco Silva, tornando-se grande oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. Em 2017, tornou-se vice-presidente do Comitê Executivo da UEFA e membro do Conselho da FIFA. Neste mesmo ano foi condecorado com o colar de honra ao mérito desportivo, a mais alta condecoração desportiva de Portugal, das mãos de Sua Excelência o Primeiro-Ministro António Costa. Ainda, neste ano de 2017, Sua Excelência o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, atribuiu-lhe a Gran Cruz da Ordem de Mérito de Portugal. E em julho de 2020 foi reeleito para o terceiro mandato como Presidente da Federação até 2024 e na celebração dos 10 anos de presidência, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, distinguiu Fernando Gomes com as insígnias da Grande Cruz da Ordem da Instrução Pública. Podendo alargar nesta enumeração que marca a sua carreira profissional e vital, ou mesmo nos seus êxitos de futebol, dito de 11, nestes 10 anos como Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tanto na seleção A como nos escalões de formação, ou nas múltiplas conquistas do futebol de praia, detenham-me, se me permitem, somente para realçar as vitórias conjuntas do nosso homenageado, o selecionador Jorge Brás, e do seu padrinho, o Presidente Fernando Gomes. Vitórias no Mundial de Futsal em 2021, nos Europeus de 18, e 2022, e na primeira edição da Finalíssima, também este ano, organizada entre a UEFA e a CONMEBOL. São mais de 4 décadas, o espaço de uma vida, o tempo da minha vida, de devota entrega ao desporto nacional, à sua qualificação, à sua promoção e à sua internacionalização. Depois de muitos pontos marcados e de outros tantos afundanços, confirmados com garra e talento, de um basquetebolista de primeiro nível se fez um dirigente de nível acima do primeiro. Do Porto, que sabemos-lo bem, é uma nação, surgiu um líder que mobiliza para os êxitos desportivos, mas também para as vitórias da cidadania. Nesta viagem, o Dr. Fernando Gomes acompanha-se também de uma equipa ímpar que, pela sua mão, soube cuidar e fortalecer. Afirmou a Federação Portuguesa de Futebol a níveis em que muito excede a dimensão do futebol nacional, por grande que ela seja, e sabemos bem que é enorme, desenvolvendo a sua sustentabilidade competitiva, financeira e infraestrutural para níveis que, quero acreditar, tornam irreversível o seu futuro duradouro e pleno de sucesso. Um sucesso que tem um símbolo, que serve de casa à Federação, a chamada Cidade de Futebol. É daqui que se preparam os êxitos desportivos, mas foi daqui também que se gizou, com a liderança do Presidente Fernando Gomes, o marcante papel da Federação no esforço conjunto de reconstrução no pós-incêndios que assolaram o centro do país, a disponibilização das próprias instalações da Cidade de Futebol, que serviu de hospital de retaguarda para doentes Covid nos momentos mais críticos da recente pandemia, ou, na mesma infraestrutura, a forma como lá foi recebida a nossa missão paralímpica antes de rumar a Tóquio, demonstrando bem a vocação de serviço. Sucesso enorme, mas que guarda uma humildade que apenas sublinha a elevada humanidade. Esta viagem é, pois, uma viagem individual, pessoal e intransmissível, mas não é, repito, uma viagem solitária, porque nessa viagem cabe a formação dos atletas mais novos e até daqueles que ainda não sabem que serão futebolistas, cujo nome todos saberemos de cor daqui a umas décadas. Cabem as conquistas no futebol feminino, no futebol de praia, obviamente no futsal, nos escalões mais jovens, nas seleções olímpicas e absolutas, como cabe a liderança no futebol europeu e mundial, rumo a caminhos que ainda não conhecemos, mas sabemos serem imperativos pelo coração, mas também pela razão. Na viagem de determinação, dedicação, missão e cidadania do Dr. Fernando Gomes, temos cabido muitos, porque nela nos revemos. Com importantes lições para quem lidera, como a de entender a importância da base e da sua qualificação, e por ter tido a sobriedade ao longo destes últimos anos de não mudar tudo cada vez que perdeu e a sensatez sempre que ganhou, não ter sossegado enquanto não melhorou e que eventualmente não tivesse corrido tão bem, de um enorme esforço de estabilidade e de estratégia. Se me permitem, quero acabar por agradecer ao TAD e ao seu magnífico reitor por terem escolhido tão douto padrinho
e se me é permitido expressar a minha concordância e a justiça em ter o Dr. Fernando Gomes a apadrinhar este ato e a enaltecer o mérito do homenageado de hoje. Muito obrigado. A sessão solene prossegue com o elogio ao doutorando, proferido por seu padrinho, o Dr. Fernando Gomes. Muito boa tarde a todos. Naturalmente, cumprimento o seu magnífico reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, caro amigo Emílio Gomes, e na sua pessoa cumprimentar todos os elementos da academia, da reitoria, professores, alunos, colaboradores desta universidade. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real e também na sua pessoa cumprimentar todos os presidentes das autarquias, vereadores, membros das diversas câmaras municipais aqui presentes. Cumprimentar também os deputados da nação que estão aqui hoje a representar a região, colegas da direção, caro Jorge Brás e sua família, membros sócios da Federação Portuguesa de Futebol, amigos de Jorge Brás, autoridades civis, militares aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, caros convidados. É com grande honra e sentido de gratidão que recebi o convite e aceitei participar nesta cerimónia que atribuirá a Jorge Gomes Brás, selecionador nacional de futsal, o título honoris causa da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Como escreveu Miguel Torga, mesmo nascido no Canadá e com família paterna oriunda de Silvares, na Beira Interior, não será exagero dizer que Jorge Brás veio daquele nunca acabar de terra grossa, fragosa, bravia, que tanto se levanta a pino no ímpeto de subir ao céu, como se afunda em abismos de angústia, não se sabe por que telúrica contrição. O meu apresentado nesta cerimónia, Jorge Brás, é muito antes do estudioso, do académico, do treinador e do selecionador nacional, um homem fiel aos seus princípios e raízes. E que são, em grande parte, diria eu, espectador muito atento da sua última década de vida, transmontanos. Reconheço nele a força, a determinação e a resistência silenciosa, sem sentimentalismo fácil, daqueles que aqui, em Trás-os-Montes, crescem e se criam. Reconheço nele a força dos que, muito nobres, são confrontados com grandes contrariedades e a que elas respondem conjugando o verbo fazer. Julgo que é na família, onde tem sempre o seu porto de abrigo, que encontra a primeira fonte da ambição de se tornar melhor. E assim, lá chegaremos, tornar os outros melhores. Terá sido neste contexto que bebeu a vontade de ser excelente estudante, que foi. Grande académico, que ainda não deixou de ser. Ou o melhor treinador do mundo de futsal, da história do país e do mundo, que ainda será por muitos anos. Homem de natureza prática e reservada, também se lê nele a vontade de conquistar o mundo. Vontade que terá sido inculcada desde o berço pelos seus pais, imigrantes no Canadá. Se sabemos as circunstâncias trágicas que o fizeram voltar muito cedo a Sonim, a Valpaços, também conhecemos o orgulho que ainda hoje, em Edmonton, a família do seu pai, tão precocemente desaparecido, sente pelos seus feitos. Foi desta sua resiliência, acredito,
que nasceu grande parte da obra que hoje, como Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tenho o privilégio de poder celebrar. A devoção ao estudo, ao saber, levou-o a fazer o Liceu em Chaves e a completar a licenciatura em Desporto e Educação Física na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, atual Faculdade do Desporto, da Universidade do Porto, em 1997. Na FADEUP, viria ainda a concluir 9 anos mais tarde, em 2006, o mestrado em Ciências do Desporto, treino de alto rendimento desportivo. Se foram académicas e teóricas as suas bases, diria, no entanto, que Jorge Brás foi feito para o terreno, enganadoramente plano, do futsal. E se das suas atuações como guarda-redes de futebol ou de futsal não temos grandes memórias, as circunstâncias do caminho que escolheu eternizaram-no como treinador. Não serei, com certeza, o melhor dos biógrafos, mas sei, por experiência profissional e pessoal, quais as características que distinguem Jorge Brás, desde as primeiras aulas que deu como professor da escola EB 23 de Taíde, na Póvoa do Linhoso, ou desde a sua primeira experiência como treinador da equipa feminina de futsal da Universidade do Minho. Estudioso, frontal, decidido, tem uma capacidade de trabalho ímpar e uma vontade inquebrantável de integrar e valorizar todos que com ele se cruzam. Foi assim nos bancos da escola. Foi assim na universidade. Mas também é assim na quadra do futsal. Porque a coerência, a lealdade e a honestidade o distinguem. Foi assim na Universidade do Minho, mas também como jogador da seleção universitária portuguesa nos Mundiais de 94 em Chipre, em 98 na Finlândia e, posteriormente, na equipa técnica da Seleção Nacional Universitária, ao serviço da qual conquistou o Mundial Masculino em 2008. Foi assim também na Fundação Jorge Antunes, na Associação Nacional de Treinadores de Futebol, onde foi vice-presidente entre 2005 e 2007, ou ainda como adjunto de Orlando Duarte na Seleção Nacional, onde chegou por mérito próprio e na companhia de muitos que ainda hoje continuam com ele. O seu trajeto na Federação Portuguesa de Futebol é por muitos conhecido, mas nem sempre valorizado em todas as suas dimensões. Digo isto com a clarividência de quem costuma ver, com regularidade, o selecionador nacional Jorge Brás a assistir na bancada a torneios de interassociações ou a ver os campeonatos nacionais de futsal do desporto escolar e universitário, a coordenar nos bastidores a equipa de treinadores que se sagrou recentemente campeã mundial universitária feminina e a que conquistou o 3º lugar na prova masculina. Na implementação da estratégia delineada para o futsal português, tem sido um elemento decisivo, tenho de destacar. A título de exemplo, o contributo dado ao nível da produção de conhecimento, coordenou a elaboração de 3 livros técnicos de futsal, já publicados pela Federação, a autoria da equipa técnica nacional de futsal, um contributo excepcional para o desenvolvimento do futsal português. No reconhecimento internacional, tendo sido convidado pela UEFA para integrar o painel de peritos que elaborou a estrutura e conteúdos da formação de treinador de futsal da UEFA. Jorge Brás pode para muitos ter atingido o zénite. O zénite é que, perdoem-me a informalidade metafórica, não o atingiu a ele. Todos os dias continua a trabalhar sem a ilusória vaidade das glórias passadas, construindo todos os dias os êxitos de amanhã. Na cidade de futebol, no respectivo foyer, muitos o sabem, existe sempre uma vitrina vazia para albergar a próxima taça ou medalha conquistada pelas seleções nacionais. Nenhum treinador, em nenhuma vertente, tem mais vitrinas ocupadas que o Jorge Brás. Sagrou-se bicampeão europeu, um título ao qual se somou o de campeão mundial da modalidade. Mais recentemente, conquistou a primeira edição da finalíssima intercontinental. Ainda nas nossas vitrinas, tem exposta a medalha de ouro olímpica conquistada pela seleção feminina de sub-19
na estreia do futsal no programa dos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018. Na sua qualidade de coordenador de todas as seleções nacionais de futsal, esteve ainda muito próximo de ajudar a trazer para a cidade de futebol os títulos europeus de feminino de futsal e de sub-19 masculinos. Quem o conhece sabe bem que não vai desistir até já não haver mais nenhum espaço. Individualmente, foi distinguido como melhor selecionador do mundo por 4 vezes pelo Futsal Planet e venceu as Quinas de Ouro, prémio que a Federação Portuguesa de Futebol distingue os melhores entre os melhores. Foi distinguido pelo Presidente da República com a Ordem de Mérito em 2018 e a Ordem do Infante Dom Henrique no ano passado. Foi nomeado recentemente pela Comunidade Intermunicipal de Alto de Tâmega e Barroso, primeiro embaixador do Alto Tâmega. Comanda há mais de 10 anos a Seleção Nacional e nunca um jogador português teve uma palavra pública menos elogiosa sobre o seu trato e sobre a sua capacidade. Não perde um jogo oficial desde a atribuição do 3º e 4º lugar do Campeonato do Mundo disputado na Colômbia em 2016. Às vezes, como podemos assistir nesta última finalíssima, tem uma linguagem, diria, mais colorida, mas sobressai pela sua elegância, educação e humildade. Cultiva o espírito de união e de vitória e defende em qualquer circunstância os valores do respeito, da solidariedade perante os mais vulneráveis e do desportivismo. É um vencedor crónico e um líder inato. Se já vai longa a minha apresentação, mas não posso terminá-la sem fazer 3 agradecimentos especiais nesta bonita homenagem. O primeiro agradecimento é dirigido à própria UTAD e ao seu magnífico reitor, caro amigo, professor doutor Emílio Gomes, que ao atribuir este doutoramento honoris causa ao nosso selecionador nacional, prestigiou, mas também prestigia o futsal e o desporto nacional. O segundo agradecimento vai para todos aqueles que fazem o dia-a-dia do futsal na Federação Portuguesa de Futebol. São eles que, sob a liderança de Jorge Brás e também, é justo dizê-lo, do Pedro Dias, fizeram desta modalidade mais jogada nos pavilhões nacionais. Sabemos bem que sem o contributo dos clubes, jogadores, treinadores, staff, árbitros ou associações distritais, não poderíamos ter o sucesso que hoje alcançamos. Sabemos que o nosso selecionador carrega dentro dele o seu indelével contributo e também sabemos o quanto ele acredita no processo para nos ajudar a alcançar a excelência. O meu terceiro e final agradecimento vai para aqueles que nos deram o tempo do cidadão Jorge Brás, os que se sacrificaram muito do seu convívio para tornarem possível que ele hoje cumprisse os nossos sonhos. À sua mãe, Judite Gomes, à sua esposa, Paula Veras, e à sua filha, Ana Borges Brás, estudante de Medicina, agradeço publicamente a vossa generosidade. E vou terminar como comecei, pedindo emprestadas as palavras do grande poeta transmontano Miguel Torga. Evoco, porque leio nele muito do que Jorge Brás é do orgulho que temos em fazer parte da sua vida. Recomeça, se puderes, sem angústia e sem pressa. E os passos que deres nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade, enquanto não alcances, não descanses de nenhum fruto, queiras só metade. E nunca saciado, vai colhendo ilusões sucessivas no pomar, sempre a sonhar e vendo o logro da aventura. Muito obrigado, Jorge Brás. De seguida, vamos proceder à concessão do título de doutoramento honoris causa e a imposição de insígnias.
Peço o grau de doutor honoris causa pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para Jorge Brás. Eu, reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com a autoridade que me foi concedida por esta Academia, proclamo Jorge Brás, doutor honoris causa por esta Universidade. Este é o diploma que atribui a Jorge Brás o título de doutor honoris causa desta Academia, e eu vou passar a explicar o significado dos símbolos. A simbologia das figuras do escudo. A lâmpada representa a ciência e, por serem duas, a teoria e a prática. A enxada significa a investigação. A prata, a amizade. O vermelho, o valor. E o azul, a lealdade. O livro representa o conhecimento e o leão, o poder. Segue-se agora um interlúdio musical interpretado pelo Conservatório de Música de Vila Real. Rhythm, I got music and magic and more lights and my God, who could ask for anything more? Anything more? This can be sunny whenever I sigh. Don't need what money can buy. Birds in the trees sing, they full of song. Why shouldn't we sing along? I'm cheaper holiday, happy with my Lord. How do I get that way? Look at what I got. I got rhythm, I got music, I got my man who could ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my man who could ask for anything
Vai usar a palavra o novo doutor honoris causa, Jorge Brás. Eu já vivo na época da ecologia, não trouxe papel, trouxe o computador. Boa tarde a todos. Cumprimento o magnífico reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, professor doutor Emílio Gomes. E na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Permitam-me um cumprimento especial a todos os professores, doutores e aos alunos desta casa. Claro que cumprimento excelentíssimo Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Gomes, e o Sr. Deputado, Dr. Tiago, muito obrigado. E aos restantes ilustres convidados, sintam-se, por favor, todos cumprimentados. Quão honrado me sinto com este honoris causa, por causa de tão ilustre e nobre universidade. Agradecer esta distinção será um trabalho hercúleo, já que acarreta, como consequência direta, nomear todos aqueles que, ao longo de todo o meu percurso académico, profissional e, acima de tudo, pessoal, me acompanharam neste trajeto. E logo aqui, neste que é o meu ninho, Trás-os-Montes. A atividade de treinador, como sabemos, tem momentos de enorme solidão, de reflexão pessoal, tomadas de decisão. Ao ver esta sala, tão especial para mim, aula magna da UTAD, com tantas pessoas especiais presentes, regozija-me, pois confirma o que sempre senti. Nunca estive, nem estou agora sozinho. Muito obrigado a todos pela presença. Enquanto jovem, sonhava um dia entrar na universidade, pois imaginava ser esse o sítio onde iria aprender tudo. A interioridade nunca seria um obstáculo. E quando a paixão pelo desporto se acentuou, persegui o meu sonho, tendo feito aquela que foi, talvez, a minha decisão mais dura emocionalmente. Com 14 anos, deixar Valpaços, os meus amigos, a minha casa em Sonim e rumar as chaves para a minha escola técnica, hoje secundária Júlio Martins. Considero-me um felizardo, pois, e atendendo à época, pude estudar desporto e, simultaneamente, praticar a minha modalidade favorita de então, no meu clube de sempre, o Grupo Desportivo de Chaves. Conheci amigos fantásticos que orientaram o miúdo na aldeia na sua primeira aventura citadina. As dúvidas de adolescente eram muitas. Tentar perceber o que acontecia no treino. Porque é que os treinadores me obrigavam a fazer determinadas coisas? Quais era a lógica? Estas dúvidas hoje são muito reforçadas pelo meu sogro Carlos Pérez, que tanto questiona o que andamos a fazer no futebol. Muito obrigado por tudo, acima de tudo, pelo senhor que é. E neste trajeto, obrigado, mamã, pela fé que sempre tiveste, continuas a ter e que sei que vou contar sempre. A Universidade do Porto manteve os amigos de Chaves, a orientar-me e, simultaneamente, a praxar-me. E deu-me novos, que estão também hoje aqui, mais uma vez comigo. As dúvidas continuavam a ser muitas,
o questionar o porquê, cresciam a cada dia. Hoje, a aleatoriedade e a incerteza do jogo, tantas vezes referidas pelo professor Júlio Garganta, são, para mim, certezas. O meu agradecimento profundo a todos os professores com quem tive a honra de ser aluno. Continuei a ter o privilégio de estar no terreno, entre quatro linhas, no Vila Pouca de Aguiar, aqui bem perto, e nas competições universitárias. Estar na Faculdade de Desporto, ter a oportunidade de estar na Seleção Nacional Universitária, participar em estágios e campeonatos do mundo foi, como devem calcular, profundamente marcante ao longo do meu crescimento, incrementando de forma brutal a necessidade de esclarecer as dúvidas que me assolavam entre a sala de aula e o treino. Aprendi que as grandes equipas são constituídas por pessoas diferentes, com ideias divergentes, mas com sentido coletivo comum em relação às metas traçadas. Percebi, nessa fase, que o contexto onde nos inserimos é decisivo na nossa evolução e que as pessoas que nos rodeiam, nestes momentos cruciais, são um dos pilares mais sólidos para a nossa formação pessoal e profissional. Como privilegiado que sempre fui, tive a sorte de me cruzar com o Dias. Sim, o Pedro Dias tinha, desde os tempos do desporto universitário, uma visão muito clara e diferenciada do desporto. Uma capacidade de trabalho que nunca tive, nem conseguirei ter. E é hoje para todos uma referência e um exemplo de como nos devemos comportar no dia-a-dia se queremos ter sucesso. Um sucesso onde a elevação de quem está à nossa volta é mais importante do que a medalha que recebemos. Onde os números e os indicadores da organização, que tão chato és com isso, seja ela qual for, são muito mais importantes do que se acrescenta ao currículo pessoal. Foi contigo que aprendi a compreender o verdadeiro sentido de pertença a uma equipa e a importância de trabalhar desalmadamente em prol dos outros se queremos nós ser felizes. Não posso deixar de referir os clubes por onde passei, a maioria ligados a universidades. A Universidade do Minho, a melhor equipa do mundo, treinei até hoje. Estas meninas ficaram para sempre. A UTAD, já lá vamos. E a Fundação Jorge Antunes, obrigado por tudo. Obrigado por tudo, Presidente José Antunes. Continuo com a clara noção que foste o dirigente esportivo com o maior coração que conheci. Serei sempre da família Jorge Antunes, pelo que o nome significa, e porque nunca esquecerei as relações de amizade que ainda hoje perduram. Obrigado, Sr. Machado, pela presença. Todos nós, treinadores, temos fortes responsabilidades com a nossa modalidade, com a nossa atividade, com o exemplo que damos. Ganhamos mais quanto mais forte for o meu adversário. Serei melhor sucedido quantos maiores forem os êxitos da minha modalidade, sabendo que, maioria das vezes, apenas há um vencedor. Em competição, o meu maior adversário sempre foi, até hoje, sem dúvida, o nosso país vizinho, a Espanha. Para ser honesto, não sei se os devo apelidar de adversários ou amigos, pois foram muitas as vezes em que comigo colaboraram, de forma a que pudesse finalizar o meu mestrado. Por inúmeras vezes me abriram as portas do pavilhão para que eu pudesse assistir a treinos e jogos. E no final, pagavam eles as tapas. Tudo isto aconteceu com o meu maior adversário, Venâncio Lopes, hoje aqui presente. Sempre um exemplo, mesmo nos momentos mais competitivos. Além de ser um dos melhores treinadores do mundo, adversário forte, mas que foi e continua a ser um senhor do desporto. Muito obrigado, não só pelo exemplo, como pela amizade. Já perceberam, uma das minhas maiores preocupações sempre foi perceber o treino e o jogo. O que era relevante, como me ensinou o meu amigo Bruno Travassos. Estas foram as questões centrais na minha tese de mestrado. Por incrível que pareça, mesmo após tanta reflexão, observação e investigação, ainda hoje continuo com tantas dúvidas. Sempre fui um felizardo por trabalhar desde cedo com grandes treinadores. Aprendi a observar, sempre com muita atenção, todas as suas decisões, especialmente em situações contextuais exigentes.
Que privilégio ter trabalhado com excelentes treinadores, mas que eram, acima de tudo, grandes homens. O Gabriel Silva, que me ensinou as primeiras paralelas e diagonais. O Paulo Tavares, com lições de liderança, de gestão e do que era repensar o jogo, o que eu aprendi convosco. E acreditem, não foi nada fácil ser jogador do selecionador Orlando Duarte. Nada. Mais tarde, como treinador adjunto, na companhia do Zé Luís, comecei a perceber o que era a excelência no treino, na lógica de cada um dos exercícios, no jogo, nas suas dinâmicas e na procura de estar sempre um passo à frente dos adversários. Sim, não fui eu que inventei isso. Fui compreendendo o que era liderar, decidir num instante, sem tempo. Muitos falam em pressão, eu falo em fascínio de ser treinador. São os momentos em que somos felizes. Para Orlando, tudo isto era muito natural. Vivi na prática, eu fui percebendo melhor como deveria ser um grande treinador. Obrigado, Orlando. Todos os triunfos do futsal português têm a tua marca. E mesmo sabendo que não aceitas esta minha observação, ele que queria tanto estar aqui hoje, não duvides, todo o meu percurso tem claramente algo teu. Ser selecionador nacional permite-me cooperar com todos os treinadores. Ao longo destes anos, o meu conhecimento foi melhorando graças a vós, à vossa competência e ao trabalho que realizam diariamente nos clubes. Tantas vezes roubei ideias, tantas vezes provoquei ideias distintas. Questionei, mas sempre com a total noção de estarmos lado a lado, sempre. O sentido coletivo sempre prevaleceu, para bem de todos, mas principalmente para algo que está acima do nosso currículo, a nossa modalidade. Muito obrigado a todos pela vossa colaboração, a todos vós, hoje aqui presentes. E não poderia deixar de agradecer à NTF por tudo, pela abertura de portas ao futsal, sendo um parceiro incansável em todo o desenvolvimento que a modalidade teve. Muito obrigado ao Presidente e amigo José Pereira. Obrigado, também na formação de treinadores, ao Arnaldo Cunha, professor desta casa, por toda a partilha e cooperação. E, claro, obrigado, João Rocha, provocador e incitador constante do que é necessário melhorar. Muito obrigado a todos os parceiros da Federação Portuguesa de Futebol, a todas as associações. O recentemente contexto pandémico permitiu trabalhar de perto com outras modalidades desportivas. Perceber que pretendemos todos o mesmo e que o trabalho se torna mais fácil quando o nosso foco é o coletivo. O respeito e a valorização por quem faz acontecer é, assim, fundamental. Respeitar o que é ser treinador, seja de que modalidade for. Obrigado a todos os diretores técnicos nacionais por todas as discussões e aprendizagem ao longo de tantas reuniões. As nossas modalidades podem ser regidas por regras diferentes, mas convergem num ponto comum, o bem do coletivo. Obrigado a todos os companheiros, selecionadores nacionais, pelos exemplos do que é representar o país, do que é ter responsabilidade coletiva, do que é pensar nos outros, antes de nós. A minha mais sincera admiração por todos vós. Aos diretores técnicos nacionais, onde incluo Pinto Alberto, peço desculpa por ainda não ter marcado o leitão. Aos companheiros selecionadores nacionais, peço desculpa por ainda não ter marcado o almoço. Culpa minha ou nossa. Dada a paixão com que desempenhamos as nossas funções, adiamos momentos que são também muito importantes. Claro que não podia esquecer os da casa. Tanta competência existe em tantos treinadores na Federação Portuguesa de Futebol. Permitem-me destacar os selecionadores. O Rui Jorge, pelas fabulosas conversas de corredor. O Narciso, por estar sempre bem disposto. Francisco Neto, pelas tertúlias constantes. E, claro, o Mister Fernando Santos. Sempre pronto a apoiar. Um exemplo para mim e para qualquer treinador. Permitam, no entanto, falar dos treinadores que promovem em mim constantemente a procura de conhecimento ao nível do treino e do jogo e que me obrigam a refletir acerca de liderança, a minha equipa técnica. O verdadeiro sentido coletivo de trabalho existiu sempre, de forma clara. Que viagem tem sido. Cada unidade de treino, cada momento de planificação, cada scouting, onde vemos todas coisas diferentes. Nas reuniões de desabafo, que vos deixam desconfortáveis, mas que realçam o enorme valor humano de todos. E isso sim, a principal competência desta equipa técnica nacional, o valor humano.
A competência que sobressai é a de equipa. São as relações genuínas e honestas, que valem mais do que tudo. Sei que as novas aquisições compreenderão o realce obrigatório dos companheiros de sempre. Do Palas, desde a UTAD, do Emílio, recentemente, formados nesta casa. O exemplo da qualidade formativa no desporto que aqui sempre aconteceu. E claro, o Zé Luís, desde o meu início, ainda guarda-redes da seleção universitária. Nunca permitiste a desistência dos nossos princípios, do caminho em que acreditávamos. Nunca. Foste e és muito mais que um treinador adjunto. És o melhor treinador português, mas és especialmente o maior exemplo do que é superar dificuldades, do que é ser resiliente. Obrigado por tudo a todos vós. Isto é muito vosso. Tive ao longo dos anos equipas fantásticas. Hoje tenho, sem margem para dúvidas, a melhor equipa do mundo a trabalhar comigo. Sem dúvidas. Uma verdadeira equipa de alto rendimento. Um staff inigualável. Nenhum destes sucessos teria sido possível sem a vossa contribuição, sem a vossa competência. Estas são sempre as fotografias obrigatórias no final de cada competição. Muito, muito obrigado por tudo. No entanto, as pessoas mais importantes de todo este percurso, as pessoas que dão sentido a todo o nosso trabalho, são os jogadores. Foram tantos, mas tantos com quem tive o privilégio de trabalhar, de aprender, de influenciar e ser influenciado. Terei certamente sido injusto, como tantas vezes referi, na forma todos falhamos. Por vezes escolhemos mal, outras vezes orientamos com defeito, ou escolhemos mal a estratégia. Mas na intenção nunca. A nossa intenção no momento centra-se no que será melhor para a seleção nacional. Este é o princípio que sempre me norteou. Só assim podemos ser honestos nas decisões que tomamos, coerentes na liderança e respeitar as pessoas mais importantes de qualquer processo desportivo, os jogadores. Muito, muito obrigado a todos vós. Sempre referi que ser treinador é servir. Foi o que tentei. Para o fazer com vista à excelência, temos, por vezes, de os levar a limites indesejáveis. Levá-los a testar os seus limites, para mais tarde atingirem o cume desejado e compreenderem como o fizeram a escalada. A vossa influência no meu percurso é inquestionável. Muito obrigado por nos aturarem. Mas acreditem, ao vosso lado sou sempre muito feliz. A minha chegada à FPF acarretou novas decisões, novo contexto, novas aprendizagens, novas lideranças. Desafio. No entanto, só uns anos mais tarde comecei a perceber o que era criar contextos de excelência, ter sentido coletivo, obrigar a estados de alerta constantes e decidir em momentos de enorme dificuldade, ou seja, o que era liderar. Aprendi que o maior exemplo de liderança estava no meu contexto de trabalho. Que exemplo a equipa que nos lidera a todos. E que exemplo quem lidera toda essa equipa. Obrigado, Sr. Presidente Fernando Gomes. Muito obrigado pela sua liderança, pelo seu exemplo, por tudo o que tem dado ao desporto português. Se há alguém que sabe o que é ter sentido de responsabilidade coletiva, esse alguém é o Sr. Presidente. Pensava eu que sabia o que era liderar. Pensava eu que sabia o que era decidir. Hoje acho que sei um bocadinho melhor, por seguir o seu exemplo, por tudo o que nos tem proporcionado, não só à Federação, mas ao país. Assim é mais fácil ganhar, assim é mais fácil sermos reconhecidos. E por isso ser o meu maior reconhecimento à sua pessoa. Se hoje é a maior honra da minha vida, também se deve ao facto de o ter como padrinho nesta distinção. Eternamente agradecido. Para terminar, e sei que muitos estão habituados a ouvir isto, magnífico reitor. O conhecimento ou a forma como o vamos desenvolvendo depende extraordinariamente destes contextos. Não tenho dúvida. Não tenho dúvidas, a UTAD proporcionou-me uma oportunidade única. Um contexto de excelência, um desafio ímpar. Lecionar, investigar e, simultaneamente, treinar. Este contexto era de excelência
não só pela equipa que tive o privilégio de conhecer, como pela sua enorme competência. Foi fascinante ser parte integrante de tal conjuntura. Obrigado a todos os professores, todos, e aos alunos, por tudo o que me facultaram, pelos ensinamentos, pela partilha. Hoje, estar na aula magna da UTAD a falar para pessoas que foram minhas referências, que tanto me ensinaram aqui no curso de desporto, acredite, é mesmo muito, muito especial. Percebia-se que naquele contexto, nesta casa, me iria tornar melhor, muito melhor. À boa maneira transmontana, e apesar de não ser transmontano, fui recebido de portas abertas, mesmo sendo alguém novo, imposto. Desde o primeiro dia me senti parte do gabinete de futebol. Obrigado, Vítor. Permite-me que te trate assim, pois foi com esta afabilidade que me recebeste. Passar os dias a preparar aulas, treinos e ainda ter a oportunidade de discutir artigos, preocupações atuais e futuras com o treino e linhas de investigação nesta casa, com este grupo de referência no desporto nacional, explicam o quão decisiva foi a UTAD no meu percurso profissional. Pese embora os resultados obtidos na competição, sempre tentei ajudar a construir um percurso, a melhorar o processo. E este trabalho foi facilitado, dado o caráter inquestionável das pessoas com que lidei, igualmente entusiasmadas com o futsal. Não só na UTAD, mas na região. Percebiam a vantagem da conjuntura que estava a ser criada na formação de recursos humanos qualificados, professores com especialização em futsal, centros de treino, projetos de iniciação à prática do futsal no primeiro ciclo, coordenação entre todas as estruturas, universitárias e federadas, sem nunca esquecer a identidade da região e dos alunos da UTAD. Tentámos delinear um caminho para toda a região, percurso em todo igual ao que tentamos fazer hoje na FPF para todo o país. Pessoas que, apesar de jovens, tinham enorme visão estratégica para o desenvolvimento do futsal e uma clara consciência da necessidade de um sentido coletivo com vista à obtenção dos objetivos delineados. Muito obrigado a todos vós, hoje aqui presentes, por tudo o que me proporcionaram, pelos momentos vividos, pelos desafios, acima de tudo, pelas pessoas que são. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Agostinho. Muito obrigado, Pedro, e muito obrigado, Rui. E muito obrigado, Covas. Nunca será esquecido. Magnífico reitor. A UTAD foi pioneira na criação de um contexto facilitador da prática e desenvolvimento desportivo. E não sei se terá tido influência, mas senti-me orgulhosamente transmontano quando, anos mais tarde, constatei que Trás-os-Montes estava fortemente representado na mais alta divisão do futsal português, com 3 equipas. Eu fui um sortudo por ter estado neste contexto. Receber o doutoramento honoris causa pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro representa a maior honra da minha vida. Um sentimento de gratidão imenso. Fazer parte do grupo de doutorados desta universidade, no curso de Desporto e Educação Física, é de tal forma arrebatador que não encontro palavras que possam atestar a honra que sinto. Já estão a notar. Esta região, que tanto amo e que só quem a vive, como nós a vivemos, sabe como é sentir o reconhecimento dos nossos. Não pelos nossos feitos, não pelas nossas conquistas pessoais, mas por colocarmos este nosso cantinho, detrás das pedras,
nas bocas do mundo, como dizemos. A UTAD e toda esta região continuarão sempre ligados não só ao meu percurso profissional, mas, e principalmente, à minha formação pessoal. Sou orgulhosamente transmontano. Muito, muito obrigado, UTAD, por tão nobre distinção. Permita-me, magnífico reitor, e agora sim, para terminar, hoje só o repito 2 vezes, partilhar esta distinção com quem mais a merece. Com a minha filha, que desde pequenina, sempre que eu saía de casa, me pedia para eu ganhar por ela. E com a minha esposa, a verdadeira honoris causa. Sem ti, nada disto teria sido possível. Sem ti, nada disto faria sentido. Por vós, é que tudo isto vale a pena. Muito, muito obrigado, magnífico reitor, por tão nobre distinção. Muito, muito obrigado a todos vós. A cerimónia prossegue com a assinatura da ata de concessão do título de doutoramento honoris causa, que será subscrita pelo Sr. Reitor da Universidade de Trás-Montiel de Touro, por mim, que farei o papel de cancelária, pelo padrinho e pelas testemunhas, professores decanos desta universidade, professor Dr. João Coutinho Mendes e o professor Eduardo Augusto Rosa. Vamos ter aqui um momento, temos aqui o Sr. Vice-Presidente da Associação de Futebol Ponta Delgada, Rodrigo Macedo, que tem aqui uma singela homenagem ao nosso doutor honoris causa.
Para encerrar esta cerimónia, vai usar a palavra o Dr. António Filipe, membro cooptado do Conselho Geral da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Depois de tanta intensidade, de tanta emoção, fica um bocadinho difícil, Sr. Professor. Magnífico reitor, e na sua pessoa cumprimento todas as restantes individualidades hoje aqui presentes, Sr. Dr. Jorge Brás, Senhores doutores, senhores professores, Sra. Presidente da Associação Académica, corpo não docente, familiares e amigos do Sr. Dr. Jorge Brás, senhoras e senhores convidados. Escreve o Sr. Presidente do Conselho Geral, Sr. Professor Miguel Poiás Maduro, a quem daqui envio uma calorosa saudação, na introdução do Programa Estratégico 21-25, que, e cito, este documento apresenta uma UTAD ambiciosa, prática e consciente, alinhada por objetivos claros de crescimento. Uma universidade confiante na sua identidade e orgulhosa da sua herança histórica, que se adapta aos novos tempos, procurando manter elevados índices de resposta à sociedade e à procura por conhecimento qualificado. Fim de citação. É absolutamente determinante, na procura destas respostas, a adoção de uma postura inquisitiva, atente, também humilde, de observação desta sociedade, das suas dinâmicas, comportamentos e protagonistas. Ou, como desafiou o Sr. Dr. Silva Peneda, anterior Presidente do Conselho Geral desta ilustre Casa, manter um permanente olhar para fora dos seus muros. Não há hoje qualquer lugar, e menos ainda futuro, para universidades fortificadas, acasteladas nas suas rotinas, tradições, as más naturalmente, ou nos seus pseudo-privilégios. Em boa verdade, isto aplica-se a quaisquer outras entidades ou instituições. Esta forma de ver e de estar só pode conduzir à decadência e ao olvido, a um ritmo acelerado em consonância com o mundo de hoje. A abertura à comunidade, à região, ao país e ao mundo, pela via da tomada de consciência de que somos uma componente em movimento de um corpo social e ambiental em permanente transformação, transformação essa em que temos um papel mais ou menos relevante consoante as nossas capacidades, o nosso esforço e a nossa determinação, será sempre central para, numa primeira instância, a nossa sobrevivência e, sequencialmente, pivotal para o nosso crescimento e afirmação. Em boa hora, a UTAD decidiu por onde quer ir e fê-lo de uma forma manifestamente inequívoca. Desde logo, ao estabelecer como prioridades estratégicas para o referido período 21-25, entre outras, o reforço da identidade e da reputação, a internacionalização desta instituição e também ao incluir na sua agenda estratégica vários objetivos e metas no domínio das parcerias e relações internacionais, do planeamento e território e da cultura. A UTAD está, deste modo, a desafiar os seus dirigentes, docentes, restantes colaboradores e alunos a demolir muros e a construir pontes e estradas que densifiquem a malha institucional, que permita a exponenciação de tráfego de conhecimento, de talento, de valores, em última análise, de criação de valor real para a sociedade, particularmente no Douro. O tema da cultura é particularmente caro e relevante nos dias de hoje. Explicitou o UTAD o seu querer, e cito, que a cultura ajuda a promover o pensamento livre, crítico e reflexivo, que potencia a criatividade e a inovação, que fomente comportamentos eticamente responsáveis, incrementando a inclusão e a cidadania ativa, e que alinhe toda a academia com o desenvolvimento integrado e sustentável. Fim de citação. Na verdade, só desta forma será possível dar cumprimento a um dos elementos centrais da sua missão, entregar a todos os alunos a melhor experiência global de aprendizagem, formando profissionais competentes, seres humanos com consciência social, integrados e autónomos, graças à qualidade do seu ensino e à luz dos princípios da cidadania ativa, pelo respeito da vida e pela natureza. Para este desidrato de formar pessoas nas suas múltiplas dimensões, a atribuição de títulos de doutor honoris causa a personalidades que, pelo seu percurso ímpar de vida e de talento,
dignificaram e tornaram maiores os nomes das suas áreas de atividade e as instituições para as quais trabalharam, alguns deles para a nossa UTAD, como muitos de vós sabem, é uma iniciativa particularmente generosa no seu contributo e mais-valia enquanto exemplo a emular e integrar nas nossas vidas. Para além da prova que a UTAD está atenta ao mundo e à sua volta e é grata a quem procura e atinge a excelência, a UTAD foi capaz de, na diversidade e ecletismo, identificar um conjunto notável de pessoas que demonstraram ser particularmente bem-sucedidos na liderança dos seus campos de saber e de saber fazer. Há, diria eu, um traço que a todos une. Para além de uma vontade de vencer, que todos temos, demonstraram ao longo da vida, e como referiu Paul Bryant, célebre jogador e treinador de futebol americano, a vontade de se preparar para vencer, que é o que verdadeiramente importa. E este valioso testemunho que os nossos honoris causa nos deixam não pode deixar de ter eco na construção dos nossos propósitos de vida e de constituir um grande estímulo de superação para toda a comunidade UTAD. É sabido que o desporto e a academia estão longe de estar longe entre si. A UTAD, aliás, percebeu isso há tempo, quando atribuiu em 23 de junho de 2014 o doutoramento honoris causa ao Comitê Olímpico Português. Nos princípios, valores, objetivos de superação individual e coletiva, são muitos os lugares comuns que podemos estabelecer. Contudo, de vez em quando, raramente, aparecem pessoas que só por si, por elas próprias, são disso prova bastante. É o caso do nosso homenageado de hoje. Vi com muito interesse uma Faz Acontecer Talk, em que o Sr. Dr. Jorge Brás foi desafiado a falar da sua carreira, da sua vida e dos factos mais marcantes do seu percurso pessoal e profissional. Por entre um absolutamente fascinante desfilar de lições e conselhos e de momentos marcados pelo sucesso, não episódico, mas reiterado, como aqui foi referido, fui recolhendo palavras como competência, paixão, genuinidade, inspiração, coragem, coração, alma, criatividade e, sobretudo, liderança, repetidamente referida. Será seguramente evidente para toda a comunidade da UTAD que todas estas palavras, estes substantivos e estes valores também são, e deverão ser ainda mais, absolutamente essenciais para almejarmos atingir o sucesso do nosso plano estratégico e para a entrega às próximas gerações de alunos, professores, restantes profissionais e stakeholders da UTAD de uma universidade melhor que aquela que foi entregue. Este é, pois, um encontro feliz numa encruzilhada de caminhos, aparentemente divergentes ou, no limite, paralelos. A propósito de uma justa homenagem, quem fez, continua a fazer e seguramente continuará a fazer no futuro a diferença no mundo do desporto, somos capazes de ir beber ensinamento e estímulo para os nossos desafios. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, ensina-nos o Sr. Dr. Jorge Brás que a liderança não é dissociável da humanidade. Não há liderança que possa existir e que, sobretudo, possa inspirar sem uma dimensão de humanidade, de respeito, de consideração e entendimento concreto do outro. Talvez aí esteja uma das chaves, se não a chave do seu sucesso. Também o seu entendimento que não temos que necessariamente nos adaptar à mudança. Temos que, sim, antecipar a mudança, trabalhando e focando no que faz de nós diferentes, para que esta diferença possa ser o fator que faz virar o ponteiro para o nosso lado. Seguramente que aqui também haverá uma lição para todos nós, enquanto instituição e até enquanto país. Ouvimos, em particular, dizer um dos seus jogadores, Bebé, numa entrevista que cito, todos os jogadores daqui dão a vida pelo Mr. Brás, mas melhor do que isso, sabemos todos que ele dá a vida por nós. Uma lição maior sobre o que representa o compromisso incondicional, mútuo e solidário, seguramente também matéria de reflexão. Ensina-nos também a importância do caminho relativamente ao resultado. Michael Jordan, talvez o melhor jogador de basquetebol de todos os tempos, disse: falhei mais de 9.000 lançamentos durante a minha carreira. Perdi quase 300 jogos. Em 26 vezes deixaram-me assumir o lançamento decisivo e falhei. Falhei muitas vezes na minha vida. E foi por isso que tive sucesso. Os métodos de trabalho que emprega, a exigência e o rigor do seu trabalho, a atenção ao detalhe,
A procura pelo melhor de cada um e a tolerância para a falha como caminho para o sucesso fazem do Sr. Dr. Jorge Brás um exemplo e um farol que a todos nos tem que desinquietar. Regresso às palavras do nosso Presidente do Conselho Geral sobre o Plano Estratégico 21-25. Será um caminho que a todos irá exigir muito, num compromisso transversal com a qualidade e o mérito, assente numa cultura de rigor e de responsabilização que deverá abranger todas as áreas do conhecimento. Agora é o momento para fazer. Fim de citação. Sem qualquer hesitação, eu tomo a liberdade de afirmar que a UTAD está a fazer, como hoje está aqui a acontecer. E deixem-me acrescentar uma frase que eu sei o Sr. Dr. Jorge Brás particularmente apreciar. E todos contam. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos e informamos que a sessão de cumprimentos terá lugar na Biblioteca da Universidade de Trás-Montes e Alto Douro, seguida de um porto de honra, para o qual estão todos convidados. Em nome do magnífico reitor da Universidade de Trás-Montes e Alto Douro, professor Dr. Emílio Gomes, declaro por encerrada a cerimónia de doutoramento honoris causa a Jorge Brás.